Bolo de iogurte com limão. Fácil e delicioso. Eu vou te ensinar a receita agora, hein? Então, já sabe. Vem comigo. Para essa receita especial, vamos utilizar o iogurte integral ou natural. Aqui eu estou usando um Danone, já tem a medida de 170 ml. É a porção exata para esse nosso bolo. Vamos utilizar também 25 ml de limão, que corresponde, dependendo aí da sua região, a 2 limões. Lembrando que a gente vai utilizar as raspinhas desse limão para deixar mais saboroso. Vamos utilizar também 30 ml de leite integral em temperatura ambiente, tá? Muitas coisas aqui são em temperatura ambiente. Nosso óleo de girassol, agora uma quantidade menor, 25 ml apenas, tá? Uma quantidade bem pequena, mas vai deixar ele com uma estrutura muito boa e muito deliciosa. Açúcar refinado, 100 gramas. Se você não tiver, você pode utilizar o açúcar cristal tradicional, aquele que a gente usa para o nosso dia a dia. E, mais importante, a nossa farinha de trigo, tá? Você pode utilizar a convencional também, 185 gramas, é a quantidade exata para essa receita, que vai ficar deliciosa. Vamos utilizar também fermento em pó químico, sempre aquela medida que a gente mais utiliza, 10 gramas apenas para essa receita de bolo. Vai ficar uma medida perfeita, tá? Lembrando, pessoal, curte, comenta e compartilha, tá? Nossa medida de sal, apenas 2 gramas, é uma quantidade exata para intensificar aí o sabor. Então no nosso bol a gente vai utilizar um fouet para poder estar misturando a nossa massa do nosso bolo. Mexendo sem pressa, sempre, tá? Vamos incorporar o açúcar cristal ou o açúcar refinado. Se você tiver o refinado, melhor ainda. Se não tiver, pode utilizar o cristal também. E lembrando, tá? Na nossa receita aqui, você pode colocar de onde você está vendo esse nosso vídeo, aqui no nosso canal. Vamos acrescentar agora o nosso óleo de girassol. Se você tiver o óleo de algodão, também você pode substituir. Eu só não recomendo o óleo de soja, porque ele deixa um sabor um pouco diferente nas massas de bolo. Mas se você tiver manteiga, você pode utilizar 2 colheres. Então aqui, pessoal, colocando então o nosso leite, 30 ml, em temperatura natural. E a gente continua mexendo, e conforme a gente vai mexendo, a gente vai incorporando bolhas, tá? Então não precisa de uma batedeira. A raspinha dos limões, eu utilizei aqui 1,5 limão daquele. Então você raspa ele antes, tá? Você pode utilizar o siciliano, que vai ficar com uma intensidade muito boa também. Tem um aroma muito marcante. Nossa pitadinha de sal, 2 gramas. E a gente continua mexendo sem pressa, tá? A gente vai mexendo aqui, conforme a gente vai mexendo, a gente vai incorporando aroma, texturas. E agora a gente vai colocar o nosso iogurte. Esse aqui tem que estar gelado, tá, pessoal? Iogurte natural, você vai colocar e vou te contar que delícia de bolo que esse aqui ficou. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha, republica também se você quiser. E vamos para nossa receita ainda. Você continua mexendo aqui e conforme a gente vai mexendo, a gente vai incorporando esses ingredientes e vai dando uma textura, vai dando um aroma muito bom. Nosso suquinho de limão aqui, 30 ml. Aqui o limão que eu estou utilizando é o Tahiti. Se você tiver o limão siciliano, também pode ser, só que depende do tamanho dele. Aqui eu estou usando mais convencional, tá? A nossa farinha de trigo, você vai colocando aos poucos, aqui ela já está peneirada. Se você puder colocar aos poucos, peneirando também, fica perfeito, tá? A ideia aqui, pessoal, de mexer devagar é para não ativar o glúten. Lembrando que glúten ele ativa conforme movimentos muito rápidos ou com esforço. E aí ele deixa de ser um bolo e passa a ser uma massa de pão, né? Então aqui a gente vai incorporando aos poucos e a gente já percebe que vai tomando forma, tá? Textura. Aqui levou 2 minutinhos apenas, ó. A textura dele ficou bem lisinha, bem homogêneo também, bem leve de se mexer. E agora sim a gente vai incorporar o nosso fermento em pó químico. Lembrando que a gente vai mexer sempre devagar, tá? O fermento em pó, se você mexer muito rápido, ele vai ativar já de imediato. Então você vai incorporando aos poucos, devagar, e aí a gente vai transferir para nossa forma. Lembrando que a forma, sempre utilizo ela já untada com manteiga ou margarina, deixo ela na geladeira
para poder ficar geladinha. E quando você coloca a massa de novo, quando ele chegar no exato ponto em que ele está pronto para retirar da forma, ele vai desgrudar das bordas, tá? Então você não precisa ficar abrindo o seu forno várias vezes, furando para ver se está bom. Não precisa. E olha como é que essa massa já ficou excelente, pessoal. Forma de 20, aquela tradicional que a gente utiliza para o pudim, tá? Você pode utilizar também. E aí você vai despejar toda a sua massa. E lembrando que esse aqui tá com um aroma maravilhoso. Conforme ele vai assando, ele vai ficando mais intenso ainda, tá? Então ele é fantástico. Eu adorei fazer essa receita com vocês e eu precisava trazer para vocês aqui no canal. Então, seguindo aqui, a gente vai levar para o forno pré-aquecido a 90 graus. Só que você vai assar ele a 180 graus por 45 a 50 minutos, dependendo do seu forno. E o resultado, vem comigo, perfeito, pessoal. Só aqui já está excelente, tá? Para o seu chazinho da tarde. Porém, olha só, eu fiz uma calda, joguei por cima, raspinha de limão. Eu estou trazendo aqui para você, então você já sabe. Curte, comenta e compartilha. Foi uma alegria trazer essa receita aqui para vocês no canal. Eu te aguardo no próximo vídeo.